por que o desenvolvedor ABAP deve conhecer CDS Views para dominar o SAP Fiori. Eu vou dizer para você 3 motivos por que o desenvolvedor ABAP deve conhecer CDS Views para dominar o SAP Fiori. Número 1, porque muitos aplicativos SAP Fiori Standard são baseados em CDS Views. Então, para poder ampliar o aplicativo Standard, você vai precisar ampliar a respectiva CDS. Vamos abrir aqui um aplicativo Standard, que é esse aqui, chamado Manage Sales Order. Esse aplicativo aqui, chamado Manage Sales Order, ele é baseado em uma CDS View que é chamada C Sales Order WLF1873, né? Só que aí o serviço ele passa aqui, né, pelo gateway, nesse caso desse aplicativo aqui Standard, ele é feito uma exposição da CDS Views através aqui do gateway, no caso desse aplicativo Standard. Então, para você poder ampliar esse aplicativo, você precisa ampliar a respectiva CDS Views. Por exemplo, se eu quero adicionar aqui uma coluna, né, neste aplicativo, uma coluna nessa tabela, se eu quero adicionar aqui um campo a mais nesta tela aqui, se eu quero trazer mais informações para este aplicativo, eu vou precisar ampliar a respectiva CDS Views. Isso aconteceu com o Túlio da comunidade, ele precisava ampliar esse aplicativo aqui, Manage Sales Order, e ele precisou ampliar a CDS View para poder trazer mais dados para esse aplicativo. Tem também a versão, né? Vou te dar o segundo motivo porque o desenvolvedor ABAP deve conhecer CDS Views. Porque também tem a versão 2.0 do aplicativo My Inbox, que é o aplicativo de aprovação de tasks de workflow. Aqui você tem uma versão 2.0, que também é baseada em CDS Views, e você, para ampliar um aplicativo do tipo My Inbox, você também vai precisar aprender CDS Views para você poder ampliar o My Inbox. Isso aconteceu comigo num projeto recente, que teve que ampliar o My Inbox para aprovar requisições de compra, e aí eu precisei ampliar a respectiva CDS View do My Inbox. Ampliar a CDS View que alimentava a versão do My Inbox específica para aprovar pedidos de compras. Terceiro motivo por qual o desenvolvedor ABAP deve conhecer CDS Views é para construir soluções baseadas em ABAP Cloud, lá no RAP, onde que não se usa o SAP GUIA, né? Aqui eu tenho uma CDS View normal, ele tem aqui um cabeçalho diferente quando for o caso do RAP e do Cloud, né? No ABAP Cloud, o modelo de programação usado é o ABAP RESTful Application Programming Model, também conhecido como RAP. O RAP é baseado em CDS Views, e isso aconteceu com um Bruno, que é um membro da comunidade também, que foi participar de um projeto S/4HANA Cloud, e foi definido que ia ser usado o RAP nesse projeto, e ele está fazendo um cockpit monstro Z, utilizando apenas RAP. Então, conhecer CDS Views vai te ajudar a dominar o SAP Fiori e te dar mais segurança para atuar em projetos de S/4HANA. E aí, o que vocês acham? Já estão atuando em projetos de S/4HANA? Querem atuar? Estão vendo vagas aí? Está aparecendo demandas no trabalho? Então, a gente já viu as vantagens, que os motivos pela qual o desenvolvedor deve aprender CDS Views. Agora eu vou te mostrar vantagens de utilizar CDS Views no dia a dia do desenvolvedor ABAP. Porque o desenvolvedor ABAP que domina o SAP Fiori, ele busca aplicar essas novas tecnologias no seu dia a dia. Então, a primeira vantagem é a performance da aplicação, porque a arquitetura do SAP Fiori é uma arquitetura cliente-servidor, e que é comumente vista no web, essa arquitetura cliente-servidor. Ou seja, o aplicativo front-end ele vai chamar o servidor back-end através de um web service. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Quando você for fazer
a pesquisa aqui, de uma consulta do aplicativo, ele chama aqui um web service, essa é a forma de comunicação entre o front-end e o back-end. E este web service, ele tem um timeout configurado no back-end. Então, se sua seleção na ABAP demorar muito, o aplicativo front-end vai parar de funcionar por causa de timeout. Outra vantagem de utilizar CDS View no dia a dia é a agregação de dados e o reuso de informações. Com o CDS Views, você cria um modelo de dados. Vamos abrir aqui uma CDS View standard chamada a Sales Order aqui. Você cria um modelo de dados onde que você junta informações de diferentes fontes e cria um objeto reutilizável. Veja aqui quantas associações tem em uma CDS View só, né? Quem nunca passou pelaquela situação de fazer as mesmas seleções e os mesmos joins em diferentes demandas, né? Por exemplo, VBAC, join com VBAP, join com VBAP, join com VBKD, são tabelas GSD. Aí você vai para MM, MKPF com MSEG, aí você vai em FI, você tem BKPF com BSEG, com BSID, com BSAD, né? Já passei por trocentos projetos e sempre tinha que fazer essas mesmas seleções, esses mesmos joins também aqui. Então, estamos falando aqui da vantagem de utilizar CDS Views, é para você fazer essa agregação, né? Então, veja, essa CDS Views, ela está agregando informações de diferentes fontes, você ganha um tempo. Existem muitas CDS Views prontas para serem usadas, que já fazem join nas tabelas mais usadas, assim você não precisa em todo o projeto reinventar a roda e fazer as mesmas seleções. Por exemplo, esta CDS View aqui chamada Immaterial Document Item, aconteceu comigo no projeto que eu estou atualmente. Eu tinha que buscar todas as movimentações do material, de entrada, de saída, e dizer a origem da movimentação, se era a entrada do pedido de compra, se era a saída de uma transferência ou se era uma saída para ser utilizada em manutenção. Fazendo isso por tabelas, eu ia ter que fazer vários joins, mas aí eu usei uma CDS View Standard, essa Immaterial Document, que já tinha o objetivo de justamente trazer esses dados, né? Para cada material, ele já trazia o número do documento de movimentação e o respectivo número do documento precedente que gerou essa movimentação aqui, né? Vamos ver se nesse ambiente aqui ele tem dados aqui, nesse ambiente de treinamento. Tem assim, ó, um documento de material, ele tem muitas colunas, né? Já traz aqui o código material, o item, a planta, e aqui em muitas colunas indo para frente aqui, ele vai dizer aqui, ó, o tipo da movimentação, se é entrada ou saída, e ele traz também a origem, ó, esse caso aqui é de um pedido de compra especificamente, né? E aí se for um caso de um pedido de manutenção, ele vai trazer aqui, se for de uma reserva, ele vai trazer aqui também, né? Que se for de uma remessa, ele já traz tudo certinho, sem precisar fazer nenhum tipo de join aqui. A CDS View, ela já tem esses joins incorporados nela, né, por ser uma informação comum de ser agregada em projetos. Essa é a vantagem. Outra vantagem de utilizar CDS Views é que você consegue criar aplicativos SAP Fiori que não utilizam JavaScript, que é o chamado Fiori Elements. O Fiori Elements é um tipo de aplicativo SAP Fiori onde a interface do usuário e a lógica da aplicação é construída utilizando as anotações da CDS Views. Vou mostrar aqui para você aqui um caso de um aplicativo, um relatório analítico. Veja aqui, repara bem nessa coluna aqui, ó, status TXT, né? Então é um aplicativo front-end baseado em CDS Views e nós vamos abrir aqui e vamos colocar aqui uma tagzinha, por exemplo, cadê? Eu vou botar aqui um comandinho chamado end user label. Então aqui, ó, essa é a origem, né? Status TXT. Eu vou colocar aqui este código aqui, código do status. É uma anotação dentro da CDS View aqui. Então, que eu estou
falando, né, que utilizando CDS Views você pode criar aplicativos Fiori Elements que não precisa utilizar o JavaScript. E para você que está começando agora, né, você que está começando no SAP Fiori agora, isso te torna mais produtivo, isso te torna produtivo mais rápido. E isso diminui a sua curva de aprendizado. E ao diminuir a sua curva de aprendizado, você vai ter mais segurança de atuar em um projeto de S4HANA, né? Vamos ativar esse CDS View. Veja que eu troquei uma informação no back-end, na CDS View, e quando eu vou no meu aplicativo e faço o refresh da página, veja que ele vai ter alterado a informação aqui, código do status, né? Vamos fazer aqui mais uma vez aqui, atributo de status, vocês verem aqui a diferença, ó. Atributo de status, para fazer um exemplo bem descarado aqui, estou fazendo uma alteração na CDS View, eu vou voltar no meu aplicativo e vou fazer aqui um refresh, e vou fazer minha pesquisa, e veja aqui, ó, ao alterar a CDS View, o aplicativo front-end foi alterado. Então, assim, você diminui a sua curva de aprendizado e você fica produtivo mais rápido no SAP Fiori. E aí você pode estar pensando assim, no cliente que eu trabalho, né, no cliente que eu trabalho, ou na empresa que eu trabalho, a versão do SAP, ela é abaixo de 7.4, né? Não tem CDS Views, porque CDS View é para a versão de NetWeaver 7.4 para cima, né? Então não tem CDS Views. Como é que eu vou aplicar na prática e ter segurança para atuar em projetos de S4HANA? Então, caso você esteja num ambiente que esteja versão do ABAP abaixo de 7.4, que não tem CDS Views, o que você pode fazer nesse caso é utilizar o ambiente ABAP Cloud Trial que tem no BTP Trial. Você conecta ele aqui no Eclipse também. E esse ambiente trial, ele não tem tudo que você precisa para dominar o SAP Fiori, mas pelo menos é a ponta do iceberg que você pode usar para poder sair do zero. E aí você deve estar pensando assim, para que eu vou usar CDS Views aí nesse negócio, né? Por que eu vou usar CDS Views, sendo que eu posso fazer uma seleção no ABAP, que vai ser muito mais rápido, né? Porque em 2 palitos, né? A gente fala, em 2 palitos eu faço uma seleção no ABAP. Por que eu vou utilizar CDS Views? Bom, uma das vantagens de você utilizar CDS View no seu dia a dia é a questão de performance da aplicação. Lembrando que o S4HANA ele também tem objetivos analíticos. Esta é a cartada que a SAP dá para poder vender o S4HANA. Esse é o argumento que a SAP utiliza para vender o S4HANA, é devido ao seu potencial analítico por causa do Banco HANA, e esse potencial analítico é baseado em agregação de informações, né? Veja aqui, então, uma visão aqui de produto, veja quantas associações aqui, tem pelo menos umas 20 associações aqui, né? Se você apertar aqui F8 para executar, ele vai trazer aqui dezenas de colunas aqui, né? E se você fizer essa quantidade de joins aqui num programa ABAP, você vai ter um grande problema de performance, né? Você fazer ali acima de 5 joins, já começa a ter problema de performance. Então, imagina você fazer 20 aqui, né? Aí você fala, então vou fazer 5 joins de cada vez. Aí você vai ficar fazendo um monte de loop, read table, um monte de loop, read table, né? Vai ficar horrível ali a sua aplicação. Então, você tem essa vantagem de aplicar no seu dia a dia o uso das CDS Views também aqui. Então, vamos começar aqui uma CDS View do zero. Você vai vir aqui no seu Eclipse, você vai clicar em cima do seu ambiente aqui, que você vai ter cadastrado, conectado, você vai em The New Order, e você filtra por data e seleciona Data Definition. Vamos criar aqui uma CDS View simples, chamada ZI Cliente. Vamos ver aqui, dado de cliente. ZI é uma convenção para indicar que eu estou criando uma CDS View básica. A CDS View básica, ela acessa
tabelas direto. A CDS View básica ela é o primeiro nível de CDS Views que acessa direto as tabelas standard, porque aí depois não falei que você vai criando agregações, né? Antes de eu criar aqui, deixa eu até mostrar de novo o exemplo das agregações aqui. Veja aqui, cadê aquela CDS View que era aquela de essa sales order aqui, ó. Veja, esta aqui CDS View C-Sales F1873 é baseado nessa e-Sales Order. E a gente pode navegar para dentro dela, aqui, vamos ver o detalhe. Essa e-Sales Order é baseada nessa e-Sales Document. Essa e-Sales Document, enfim, ela faz um select dessa basic e join com outras duas tabelas. E essa basic aqui, enfim, faz a seleção na tabela standard. Então, vê como é que você vai criando níveis de agregação de dados, começa de um modelo de dados mais simples, vai ficando modelos de dados mais complexos, fazendo com que esses modelos de dados sejam cada vez mais reutilizáveis, isso que vai, então, entregando a questão do potencial analítico para o S4HANA, né? Você ter essa agregação de dados. Então, agora a gente vai voltar aqui no processo de criação de CDS Views. Você aqui no seu ambiente, você clica com o botão direito, você vai em New, Order, Data, Definition. E vamos dar um nome aqui, então, ZI, cliente, que é uma dados de cliente, né? Dados de cliente, uma CDS View básica, que ela vai acessar diretamente a tabela do banco de dados. Você acessa aqui, você clica em avançar, caso escolha um pacote vai pedir request, e aqui tem diferentes tipos de CDS View, então veja aqui uma view normal, essa view entity aqui utilizada para fazer o wrap, aqui com join, com associação, com parâmetros, com esse tipo de projection view com outro tipo, uma extensão de uma CDS View standard, então diversos tipos de CDS View. A gente vai pegar esse aqui que é o mais básico, que é o Define View mesmo, e finaliza. Ok. Interessante de uma CDS View que para cada CDS View é criada uma visão ABAP na SE11, que você pode consultar os mesmos dados que a CDS View vai trazer. Então vamos colocar aqui ZV cliente. E aqui, né, para começar, você vai ter então a sintaxe define view, o nome da CDS View é select from, e aqui nós vamos ter a fonte de dados. Vamos colocar aqui KNA1. E você, então, daqui para frente, você pode dizer quais são os campos dessa respectiva tabela que você pode trazer. Vamos abrir aqui a tabela KNA1 na SC16 para a gente poder ter exemplo de alguns dados. Ó, acessei a tabela KNA1, puxei os dados aqui, e a gente vai começar, então, a trazer os campos da tabela standard para a nossa CDS Views. Vou começar aqui pelo código cliente, o país, o nome. Vou pegar aqui os dados de endereço para a gente começar, né? Aqui, esse campo aqui. Primeiro a gente define quais são os campos-chave e vamos colocando aqui os dados, né? Com esse campo aqui, ó, esse aqui o país, vem de 1. E aí, então, muito interessante. Depois que a gente começa aqui a escrever uma CDS View, uma forma errada que eu vejo muitos desenvolvedores ABAP cometem ao criar CDS Views em projetos é não renomear os campos standard para os nomes mais amigáveis, né? E por que que é importante renomear os campos? Veja aqui, vamos entrar numa CDS View standard aqui, veja que os campos, eles têm nomes mais amigáveis, eles não têm os nomes standard, né? A CDS View, ela renomeia os campos. Então, por que que é importante? Porque a CDS View, ela também pode gerar um serviço ou data, vai gerar um web service que vai ser consumido também por sistemas externos, e o fornecedor externo não sabe e nem precisa saber o nome standard do campo, né? Como esses nomes malucos aqui, né? Vamos abrir aqui. Olha, CURNNR, Land1, WORT, PSTLZ, XPCPP, né? UNRED, AUSFZ, BANI. Fornecedor externo, ele não precisa saber desses nomes aqui, né? O SAP Fiori é uma tecnologia que tem a proposta de ser simples e de ser intuitiva. E você ter nomes significativos contribui que a construção da solução também seja simples e intuitiva para você, para o próximo que vier depois de você, para a empresa, para fornecedores externos.
o desenvolvedor ABAP que domina o SAP Fiori contribui com a solução. O desenvolvedor ABAP que vamos lá. O desenvolvedor ABAP que domina o SAP Fiori contribui com a construção de soluções simples e intuitivas. Isso vai te dar segurança de atuar em projetos de S/4HANA sem estar fazendo uma solução velha no sistema novo, que a gente chama de ECC for HANA. Então vamos continuar aqui, né? O que seria isso? Esse renomeamento que eu estou falando, renomear. Você vem aqui e o campo-chave S, e aí você coloca o nome novo. Então, land 1 S país. Então, vamos continuar aqui. M1 S nome. Outro aqui, aqui, Hort 1 S cidade. STLZ S CEP. E aqui, Régio S UF. Ativamos a CDS View. Clicamos no Play aqui para executar a CDS View aqui, ou também com o botão F8. E aí ele executa. Então veja que agora ele renomeou, trouxe os dados e renomeou aqui também os campos, né? Então veja que essa é uma seleção simples aqui, mas a ideia então é você ir agregando, né? Estou mostrando aqui para você do zero o processo de construção de uma CDS View do zero, e aí você vai incrementando aqui, né? Por exemplo, aqui já uma CDS View standard criada, né? Veja quantas associações tem, né? Então, uma mega estrutura de dados que você tem aqui de produtos para poder consultar, né? Veja quantas colunas, veja quantas informações aqui já estão sendo utilizadas, né? Então, o que que é a vantagem também das CDS Views? Depois elas vão sendo incrementadas e depois você vai chegar no estado que você vai fazer, então, soluções como essas aqui, né, que são baseadas em CDS Views, e através de uma agregação de dados, então você vai poder fazer gráficos, você vai poder fazer relatórios analíticos também aqui. Deixa eu mostrar mais uma solução aqui para vocês. Vamos abrir aqui para ver a vantagem de uma CDS View. Vamos abrir aqui um aplicativo analítico, só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Enquanto eu abro, vamos ver a pergunta aqui. Na CDS View Standard, eu posso criar um ponto para alterá-la? Numa CDS View Standard, Caio, você pode fazer uma extensão. Você estende uma CDS View, que na verdade é uma segunda CDS View que você cria em cima da primeira. E essa segunda CDS View, ela estende a primeira. Vamos ver aqui um aplicativo massa pra caramba, que mostra uma das vantagens e dos benefícios de você fazer uma CDS View. Estou abrindo aqui um aplicativo de inventário, né? Administração de inventário. Veja aqui um cockpit bacana, né? Que traz gráficos, que traz o valor mais alto, né? Aqui também uma tabela, então veja que legal esses gráficos aqui, né? Que você clica no ícone do gráfico, ele já navega para a respectiva informação. Então, esse é o potencial analítico do Banco HANA, do produto S/4HANA, e para você conseguir agregar os dados e ter esses resultados, para isso que então existe as CDS Views. E no caso aqui, respondendo a pergunta do Caio, sim, você pode ampliar uma CDS View, você pode estender uma CDS View, né? Existe aqui, vamos ver se por acaso essa aqui já está estendida, ele já tem até um íconezinho aqui, ó. Vamos lá, quando tem esse íconezinho aqui, significa que essa CDS View está estendida. Ó, essa CDS View está estendida aqui por este objeto aqui,
um objeto que estende uma CDS View. Foi feita uma ampliação dessa CDS View aqui até utilizando o aplicativo Custom Fields, né? Então veja que interessante, eu já fiz uma live sobre isso, como que você amplia aplicativos standard no S4HANA. Vai lá na live para você ver. Então veja, né? Eu falei naquela live que quando você amplia, quando você cria um Custom Field, o sistema sozinho ele ativa, ele amplia vários objetos e um dos objetos que ele amplia são as CDS Views, então você tem aqui uma CDS View que está estendendo a CDS View Standard com um novo campo, que é um campo criado pelo Custom Fields. Olha que interessante aqui, né? E para um CDS View é possível criar um serviço OData para ela. Sim, também para uma CDS View você também pode criar um serviço OData. Por isso que é importante, ao criar a sua CDS View, você renomear os campos, justamente para quando chegar lá no front-end, aqui, cadê? Aqui eu estava criando aqui. Z e cliente aqui, né? Quando eu falei aqui de você renomear os campos da CDS View, é justamente por causa do serviço OData. Quando você for gerar o serviço OData, você vai ter os nomes nos front-end. Os nomes que você vai usar no desenvolvimento front-end são os nomes que você colocar aqui como novo nome do campo. Beleza? Então aqui nós vimos como que cria uma CDS View do zero, vimos a importância de utilizar uma CDS View, vimos também até uma palhinha da extensibilidade de CDS Views. E aí, o que você achou?